Queria te convidar para ir onde tu tá. Se tem alguém perto de ti, para que tu abrace essa pessoa, para que juntos a gente ore pedindo para que Deus fale com a gente. A gente veio aqui hoje celebrar o nosso Deus, mas também viemos aqui ouvir a mensagem que Ele tem para nos falar. Então eu queria te pedir para onde tu estiver, tu orar pedindo para que o Espírito Santo fale com a gente. Fala conosco, Senhor. Como a gente acabou de cantar, Senhor, nós temos certeza que Tu é bom e que somente em Ti, Senhor, a gente encontra segurança, satisfação, Senhor, a palavra que a gente precisa. Senhor, hoje nós queremos receber o Teu conforto, Deus, mas também entendemos que Tu vai nos confrontar, Deus. Mas que tudo isso, Senhor, aconteça num ambiente de amor, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir somente o que nasceu no Teu coração, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Somente se Tu iluminar as nossas mentes, a gente vai conseguir chegar à correta compreensão da Tua palavra. E é isso que nós te pedimos, orando no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é um título que mexe comigo já pelo nome, além do tema. O título da mensagem de hoje é Jesus Abandonado. Quando eu recebi esse tema, nós temos a escala de pregações para o ano da vida de Jesus, e quando eu vi que esse seria o tema que eu teria que pregar, eu tive um misto de sentimentos. Porque a questão do abandono, ela é muito delicada. Se não é o maior, um dos maiores medos do ser humano é ser abandonado. Os seres humanos morrem de medo de não serem aceitos, de serem rejeitados e de terem os relacionamentos rompidos. Mas o ser humano também é um abandonador em potencial, quando não um abandonador profissional. E isso entra em confronto com alguns sentimentos que nós temos. Todas as pessoas têm um desejo profundo de serem amadas, de serem aceitas, de terem uma relação que gere segurança, onde elas não tenham medo de que vão ser abandonadas. E é por isso que, por exemplo, Romanos 15:7 vai falar para a gente: aceitem uns aos outros assim como o Senhor os aceitou. É por isso que Romanos 5:8 vai nos dizer que Deus demonstrou seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, uma aceitação incondicional, sem ilusões sobre quem nós somos. E mais, o Senhor nos faz uma promessa de nos amar no futuro. O final do capítulo 8 de Romanos vai nos dizer que não existe nem presente, nem passado, nem futuro, nem anjos, nem demônios, nem qualquer coisa da criação que vai nos arrancar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o medo do abandono é algo gigantesco e é algo muito forte na vida das pessoas. E hoje, quando a gente olha para Jesus abandonado, isso pode mexer um pouquinho com a gente. Então eu gostaria de começar pensando em duas direções do abandono. A primeira delas é, muitas vezes nos sentimos abandonados por Deus. Por que isso acontece? Se Deus não abandona, se Deus não desiste das pessoas, se ninguém pode arrancar alguém da mão do Senhor, por que nós temos esse medo? Uma das principais causas, obviamente, é o pecado. Quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles fazem é fugir de Deus e se esconder porque eles têm vergonha. E aí Deus chega e diz: por que vocês estão escondidos? Eles dizem: porque tivemos medo e por isso nos escondemos. Mas muitas pessoas, além do pecado e dessa culpa que gera essa separação de Deus, também abandonam a Deus. E uma vez que elas abandonem a Deus, elas se sentem abandonadas pelo Senhor. É o ser humano que abandona, não é Deus. Eu já conheci muitas pessoas que pensam assim: eu não vou conseguir caminhar com Jesus até o fim da minha vida. Em algum momento vai dar tudo errado, em algum momento eu vou estragar tudo, em algum momento eu não vou mais conseguir caminhar com Jesus. E aí, como uma ferramenta de defesa, a pessoa abandona Deus antes de se sentir abandonada por Ele. Por isso eu vou repetir: Jesus nunca nos abandona. Quem abandona é o ser humano. Quando a gente tem o medo de ser abandonado pelo Senhor, é porque a gente não entendeu corretamente e profundamente a graça. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos. É algo que Deus faz por nós e nos dá como um presente. A graça de Deus é visível na obra redentora de Cristo na cruz.
Jesus morreu na cruz não porque a gente merecia, não porque a gente era ou seria bonzinho. Jesus morreu na cruz porque a gente não tem absolutamente nada de bom em nós. O nosso coração é inclinado para o mal. O coração de todas as pessoas se desvia do Senhor. E Deus nunca teve uma ilusão em relação a isso. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: não entendo essa força que opera dentro de mim. O bem que eu quero fazer eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Será que Deus errou em morrer por Paulo? Será que Deus errou em morrer por mim e por ti? Porque a gente tem essa mesma força e essa mesma luta atuando dentro de nós. E aí vem essa certeza de que foi o sangue de Jesus que reestabeleceu a nossa comunhão com o Senhor. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Uma vez que eu corra para Deus, eu não vou ser rejeitado. E uma vez que eu decida estar com o Senhor, eu jamais vou ser lançado fora. Por isso esse medo em relação a Deus é muito mais algo que acontece quando eu olho para a minha própria vida do que acontece quando eu olho para Deus. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o medo de abandono também se manifesta na vida e nas relações com outras pessoas. Muitas pessoas vivem uma expectativa de que logo que elas se sentirem ligadas emocionalmente com alguém, vai vir o abandono. Afinal, relacionamentos dão errado, relacionamentos terminam, é o que a pessoa pensa. Isso é mais comum em pessoas que passaram pelo divórcio dos seus pais, em que houve morte na família e acabaram perdendo algum ente querido, ainda crianças, e também com crianças que de alguma forma não tiveram as suas necessidades atendidas, se sentiam sozinhas por longos períodos. E esse medo e essa certeza de que relacionamentos terminam acaba virando uma certeza que é: eu serei abandonado. Os meus pais se divorciaram, eu tinha menos de 1 ano de idade. E eu nunca vi meus pais juntos. E eu vivi em negação durante anos, porque eu tinha certeza que estava tudo resolvido na minha vida. Afinal, eu nunca tinha visto os meus pais juntos. Na realidade, durante toda a minha adolescência e início da fase adulta, pensar nos meus pais juntos era quase que pensar numa relação incestuosa, porque eu não conseguia imaginar os dois juntos, não fazia sentido isso na minha cabeça. E ao longo da minha caminhada, eu fui percebendo que eu tinha dores gigantescas por causa disso. E cada vez que eu achei que isso tinha sido resolvido no meu coração, Jesus disse: tem um pouquinho mais para a gente cavar. A gente precisa olhar um pouquinho mais fundo nisso. Não foi diferente enquanto eu escrevi essa mensagem. A Carla, minha esposa, perdeu o pai dela quando ela tinha 2 anos de idade. O pai dela morreu. Ela, com aquela idade, racionalizou aquela situação e tudo que ela entendeu foi: o meu pai não voltou mais. E logo ela se sentiu abandonada pelo pai. É óbvio que isso não faz sentido racionalmente falando, mas o medo dela ser abandonada está presente até hoje. Então eu trabalho até um pouco mais tarde, eu me atraso meia hora e não aviso ela. Qual é a certeza que ela tem? Que eu morri e que eu não vou mais voltar para casa. Quando eu falei isso hoje de manhã, um monte de esposa olhou para o marido e começaram a rir juntas, confessando ali com aquele sorriso que também tinham esse medo ali muito profundo. E aí muitas vezes a pessoa pergunta: o que tem de errado comigo? Por que eu vou acabar sendo abandonado? Por que os relacionamentos não dão certo? E é muito conflituoso, porque existe essa vontade de ser amado, de ser acolhido, mas também existe o medo de ser abandonado. E aí muitas pessoas acabam aceitando isso na sua própria vida. É aquela pessoa que ela sempre entra em relacionamentos que terminam. A realidade é que muitas vezes ela não percebe que ela escolhe pessoas com quem o relacionamento não vai conseguir se manter, ou que ela mesma tem atitudes que levam a relação até o término. Ela acaba contribuindo para aquilo muitas vezes sem perceber. E veja, isso não faz sentido racionalmente falando, não é uma coisa que a pessoa faz de propósito. Mas sabe aquela pessoa que sempre escolhe alguém que abandona? Uma vez pode ser azar, 2, 3, 4 relacionamentos, tem algo ali operando, tem uma força, tem um medo, tem uma crença na vida dessa pessoa que está levando ela nessa direção. Outras pessoas acabam fugindo por medo de serem abandonadas e elas pensam: já que eu serei abandonado, então eu já nem entro no relacionamento. É aquela pessoa também que muitas vezes, por medo de ser traída, acaba
traindo. E aí o relacionamento termina e só confirma a crença dela. E aí a pessoa muitas vezes não percebe que é ela que está construindo isso. Existem aquelas pessoas que acabam tentando compensar de uma forma exagerada e quando entram numa relação elas são sufocantes. E a pessoa diz, eu vou na padaria. E a pessoa chora desesperadamente por causa daquele medo, daquela separação. E aqui eu já vou dar um parênteses, tá? É por isso que eu digo que adolescentes não devem namorar. Adolescentes são poços sem fundo de carência emocional. E eles entram na relação esperando que o outro diga quem eles são, que o outro valide quem eles são. O adolescente ainda está construindo a sua identidade. E quando ele entra numa relação, está fadado a dar errado. Porque ele espera que o outro cuide dele, que o outro dê valor para ele. E aí ele sufoca o outro não consegue dar o que a pessoa precisa e os dois ficam frustrados. E muitas vezes a gente, como adultos, ainda continua operando nesse tipo de sistema. E esses comportamentos acabam reforçando o medo porque confirmam a crença. São pessoas que às vezes vivem fazendo testes para ver se vão ser aceitas e se vão ser abandonadas. É aquela pessoa que sempre se atrasa. A pessoa que se atrasa absolutamente sempre, de alguma forma, ela está tentando chamar a atenção. E ela está fazendo um teste para ver se aquela relação vai aguentar isso. É aquela pessoa que muitas vezes provoca brigas ou tem comportamentos que são inexplicáveis. E que tudo que ela está fazendo é testar o relacionamento, para ver se ela vai ser abandonada ou não. E aí a gente volta para o título da mensagem que é Jesus abandonado. Como Jesus lidou com o abandono? Como foi o abandono na vida do Senhor? Lembre que Jesus é 100% Deus, mas Ele também é 100% homem. E como 100% homem, Ele passou pelas mesmas emoções que nós. Hebreus 4,15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, assim como nós, enfrentou todo tipo de dor, todo tipo de tentação e todo tipo de sofrimento. Jesus entende quem a gente é e Jesus pode nos ajudar com o sentimento de abandono, porque Ele também experimentou isso. Por isso o título da mensagem, mais uma vez, repito, Jesus abandonado. Vamos ler Mateus 26. Se tu tem tua Bíblia, quero te convidar a abrir, senão vai aparecer aí no telão. Contexto do que aconteceu aqui, para a gente entender o momento em que está acontecendo. Pode deixar o texto, Gutinho, não tem problema não. Semana passada, o Davi pregou sobre os ais, aqueles discursos de advertência que Jesus deu. Jesus vai continuar o ensino com seus discípulos e vai falar sobre a importância de vigiar, de estar preparado para quando ele voltar. Vai existir a conspiração da traição, Jesus vai ser ungido, anunciando a morte dele que logo vai acontecer. E aqui, nós estamos na quinta-feira da última semana antes de Jesus ser crucificado. Jesus vai ser crucificado na sexta-feira, vai morrer na sexta-feira, vai ser sepultado e vai ressuscitar no domingo. Tudo que a gente vai ler aqui hoje acontece na noite anterior à crucificação de Jesus. E ali, Jesus vai jantar com os seus discípulos. Ele vai preparar a ceia, aquele momento em que ele lava os pés deles. E naquele momento, naquela janta, naquela confraternização ali, reclinados ao redor daquela mesa, uma conversa vai tomar conta desse momento. Mateus 26, versículo 31. Então Jesus disse aos discípulos: essa noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. A Nova Versão Internacional já traduz a ideia desse texto. Aqui nós temos uma tradução que fala exatamente o que Jesus disse. Mas essa ideia de pedra de tropeço tem a ideia de ser um escândalo, de um obstáculo no caminho, que vai fazer com que as pessoas a abandonem. Por isso a NVI já traduz por: ainda essa noite todos vocês me abandonarão. Jesus está dizendo: olha, eu essa noite vou ser uma pedra onde vocês vão tropeçar. Eu vou ser um escândalo para vocês aqui. Jesus sabia que ele seria abandonado. E isso não faz a dor dele ser menor. E quando Jesus fala isso, a gente vai ter Pedrão. O Pedro, ele era um cara muito intenso, mas além de intenso, ele era impetuoso. Ele muitas vezes era dominado pelo sentimento dele, ele era levado a isso e ele tinha uma autoimagem que vai ser quebrada nessa noite. Olhem que interessante a resposta de Pedro, versículo 33, para essa frase de Jesus. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, nunca será para mim.
Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Quando Jesus fala que Pedro vai negar ele 3 vezes antes do cantar do galo, algumas pessoas querem colocar isso nas vigílias romanas, outras acham que é antes do amanhecer. A questão é, antes da noite terminar, Pedro vai negar Jesus. E essa declaração de Pedro é muito forte. Ainda que os outros te abandonem, eu não. E Pedro, ele era sincero. Ele era impulsivo, ele estava equivocado, mas eu creio na sinceridade dele aqui. Ele é tipo aquele adolescente. Sabe o adolescente que briga com a mãe e ele diz: eu nunca mais vou falar contigo? O adolescente acredita nisso. Até a hora que ele vai tomar banho, esquece a toalha e pede para a mãe levar a toalha, né? Aí acabou a certeza dele. Mas ele é sincero. E essa promessa, ela é algo muito sério. Porque promessas sempre geram expectativas. Por isso, quando uma pessoa promete amar, quando uma pessoa promete entrar num relacionamento e continuar, a expectativa que a outra pessoa tenha é que isso seja verdade. E por isso a quebra de promessas e a quebra de relacionamentos, além da sensação de abandono, também gera nas pessoas a sensação de traição. Afinal, me prometeram uma coisa que não me entregaram. Só que nessa promessa, a expectativa não está em quem recebe a promessa, porque Jesus conhece o coração do homem. Jesus não confia no homem, o início de João vai nos dizer. Jesus sabia que o coração de Pedro era inclinado para o mal. Então, essa promessa vai gerar uma expectativa no próprio Pedro. E ser confrontado com quem a gente é de verdade, e a gente perceber que existe um abismo entre quem a gente acha que é com o Senhor e quem a gente de fato é, não é algo fácil, mas é algo necessário. Jesus vai dizer que antes da manhã, Pedro vai fazer o contrário. Jesus diz: você vai me abandonar, você vai me negar, você vai dizer que não me conhece, que não tem ligação comigo. E nesse texto, a gente tem uma informação que normalmente também passa despercebida na nossa primeira leitura. Todos os outros discípulos falaram o mesmo. Quando Pedro diz: eu não vou te abandonar, mesmo que os outros te abandonem, todo mundo diz a mesma coisa, todo mundo confirma, todo mundo diz: estamos juntos. Estou contigo porque tu precisar, não te preocupa. Só que a realidade vai começar a se mostrar diferente. Eles cantam uma música nessa janta e eles saem. Versículo 36 vai dizer o seguinte: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos. Getsêmani é um jardim de oliveiras, tá? Era onde tinha ali a plantação de azeitonas, onde as pessoas faziam óleo. Então ele diz aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem comigo e vigiem. Jesus é tomado por tristeza e angústia. Aquele momento que antecipa o sofrimento do Senhor na cruz é dificílimo. Jesus não está sereno, como muitas vezes a gente gosta de pensar que ele estava. Jesus era 100% homem e é 100% Deus. E a parte humana dele aqui tem uma dificuldade tremenda. Como normalmente a gente imagina a cara de Jesus? Pensa no rosto de Jesus. Como que normalmente a gente imagina? São aquelas pinturas da Idade Média, né? É aquela cara de coitado com ele assim, né? Aquela cara de criança com sono. Jesus, ele era um cara com sentimentos. Jesus, ele era um cara intenso. Os sentimentos sempre fizeram parte e marcaram quem ele era. Quando Jesus chegava num lugar, quem que corria ao redor dele? As crianças. Criança corre ao redor de quem é mal encarado, indiferente? Criança corre ao redor de quem é sorridente, de quem brinca com elas. Eu não sei se tu já imaginou isso, mas é muito provável que Jesus chegasse no lugar e ele brincasse com as crianças, e ele mexesse com as crianças. Qual é o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Como é que Jesus estava na festa de casamento? Estava no canto olhando e pensando: pecadores nessa festa aqui? Não. Ele provavelmente estava se divertindo com os amigos dele. E transformar água em vinho tem a ver com a alegria daquele momento.
Jesus, ele era um cara com sentimentos muito fortes. Jesus não era guiado pelos seus sentimentos e dominado pelos seus sentimentos. Mas Jesus não era um cara sem sentimentos. Essa ideia de um Jesus sem sentimentos não faz nenhum sentido. Quando a gente olha para as religiões orientais, muitas delas vão falar sobre meditar para estar acima dos sentimentos. Sentimentos são um ótimo termômetro para a gente entender quem a gente é, o que a gente está fazendo. Não ter sentimentos não é saudável. Não é saudável. E por isso, quando a gente olha para Jesus dizendo, eu estou tomado de angústia, eu estou com uma ansiedade gigantesca. Eu queria que tu te imaginasse nesse lugar, sabendo de que logo tu vai ser traído, logo tu vai passar por tortura, logo tu vai ser abandonado, logo tu vai ter um julgamento totalmente injusto, logo tu vai morrer uma morte muito dolorosa. É bem provável que a ansiedade tomasse conta de nós e a gente tivesse quase com uma crise de pânico, com aquele sentimento de que, daquele aperto, de que a gente vai sucumbir, de que a gente vai ser engolido. É bem provável que Jesus estivesse com azia nesse momento e o estômago estivesse gritando. Jesus não está lá sereno com aquela carinha que muitas vezes a gente gostaria de achar que ele está. Não, estou passando por isso porque é a vontade do Pai. Ele está sim passando por aquilo que é a vontade do Pai, mas ao mesmo tempo a carne dele, a parte humana dele grita. E é por isso que Jesus pode entender quem a gente é. É por isso que Jesus entende as nossas dores mais profundas. É por isso que quando a gente chega para orar e a gente diz, Deus, tu está entendendo o que eu estou passando, né? Deus, tu está vendo o que eu estou sentindo. A gente pode ter certeza que ele entende, porque ele também passou por dor semelhante. Imagina a batalha interna pela qual Jesus passou nessa noite. Ele está prestes a receber a ira de Deus pelos nossos pecados sendo derramada nele. A punição por tudo que a gente fez, pelos pecados de toda a humanidade, vai ser derramada sobre o Senhor Jesus. O Cordeiro está prestes a receber essa punição. Ele vai passar por abandono, por traição, por injustiça, por tortura, por ridicularização. Logo a morte vem. E então ele recorre e ele diz para os amigos dele, fiquem comigo, eu não quero passar por isso sozinho, eu não quero passar por esse momento sozinho. Jesus pediu suporte para os amigos dele, mas o cumprimento da missão dele vai ser um momento solitário. Versículos 39 em diante vamos dizer. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu sei que quando a gente olha para esse texto, a gente tem uma riqueza de detalhes aqui, a gente podia pensar um monte aqui, e hoje eu vou focar só nessa parte do abandono, mas é muito interessante a gente olhar que Jesus vai dizer, olha, a minha parte espiritual está pronta, mas a minha porção humana está sofrendo e está sofrendo muito. É muito interessante a gente ver Jesus sendo sincero com Deus e dizendo, Deus, eu não quero passar por isso, mas eu aceito a tua vontade. E a gente também pode aprender com algo muito interessante. Você está em sofrimento? Ore. Ore, busca Deus. Não espera que pessoas vão resolver o que tu está sentindo num primeiro momento. Busca o único que de fato pode resolver. Mas também a gente vê aqui que é importante pedir ajuda de pessoas. Não passe por dificuldades sozinho, sozinha. A igreja existe para isso, para a gente estar chorando junto e para a gente estar se alegrando junto. A gente não pode vestir uma máscara de crente, chegar aqui domingo, depois de domingo e fingir que está tudo bem, quando por dentro não está tudo bem. Quando as situações estão difíceis, peça ajuda. Mas nesse caso de Jesus, de nada serviram os amigos dele. Eles ficam deprimidos e eles acabam fugindo daquele momento e dormem. Aqui também vale fazer um parênteses e ressaltar que normalmente, quando a pessoa está emocionalmente confusa e em sofrimento, existem alterações no sono. Uma das principais características que eu avalio na minha vida para ver se eu estou ou não entrando em depressão é o sono. Porque ou a pessoa dorme demais querendo fugir da realidade, ou a pessoa não dorme.
Então, se tu tá com muitas alterações no sono, talvez seja a hora de dobrar o teu joelho e pedir ajuda para Deus, mas também pedir ajuda para pessoas, também procurar pessoas para caminhar. Os amigos de Jesus fogem e vão dormir. Jesus foi abandonado no momento mais difícil e em que, como homem, ele mais precisava de apoio. Se tu já foi abandonado, tu tem alguma ideia do que o Senhor está sentindo. Se em algum momento tu já sentiu isso, tu sabe o quanto dói. E é algo muito duro, mas a gente precisa lembrar que todos os nossos sofrimentos não se comparam ao que Jesus passou. Ele vai receber o castigo por toda a humanidade naquele momento. Nenhum de nós é capaz de fazer isso. O que Jesus vai enfrentar é algo muito maior. E é interessante, né? Porque mesmo tendo esse aspecto da gente entender que Jesus vai cuidar de nós e que as nossas dores têm que ser entregues a Ele, eu acho incrível como, talvez tu seja muito mais santo do que eu, tá? Mas eu normalmente me identifico com Jesus aqui, sendo abandonado. E normalmente a gente não percebe que a gente não é a vítima da história, que a gente não é o injustiçado, que a gente não é o mocinho, que a gente tem uma tendência muito maior de ser o vilão, que a gente tem uma tendência muito maior de ser aquele que abandona. Há alguns anos atrás, nos jovens, a gente teve uma série de mensagens que era chamada Eu Vilão. Porque uma pessoa que não consegue olhar a sua própria maldade, a sua própria capacidade de fazer o mal, é uma pessoa que vive apontando para os outros para tentar se esconder. É uma pessoa que vive se escondendo, porque se olharem dentro dela, vão encontrar o vilão que habita ali dentro. E o próprio Senhor Jesus disse, de onde é que vêm as maldades, de onde é que vêm as guerras e os homicídios? Não é de fora, é de dentro. É de dentro. Como diria o poeta, chuva cai lá fora e aumenta o ritmo, sozinho só agora, meu inimigo íntimo. O meu principal inimigo está aqui dentro. A minha principal luta vem daqui. Por isso, muito cuidado quando a gente fica apontando para outras pessoas. Por isso, muito cuidado quando a gente entra em negação e não se vê como capaz de fazer o mal. Eu morro de medo de crente que finge que é perfeito. A Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Pensa que está em pé. Não é que ele está em pé de verdade, ele acha que ele está em pé. É verdade que nós passamos por momentos em que a gente foi abandonado, mas a gente também passa por momentos em que a gente abandona as pessoas e também abandonamos o Senhor. Por isso, muito cuidado. E olha para a tua própria vida para ver se daqui a pouco a tua tendência não é abandonar antes de ser abandonado, não é trair pelo medo de ser traído. E aí Jesus vai continuar e vai ser abandonado mais uma vez. Versículo 42 diz o seguinte: retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo, meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Jesus não desistiu. Jesus pediu ajuda. Os amigos dele falharam com ele, traíram e abandonaram ele nesse momento de dor. Mas ele não desistiu. Não desista de relacionamentos. Alguém já disse que para viver sozinho, só sendo um Deus ou um ogro. Não o Deus cristão da Bíblia, porque o Deus cristão, ele já é a trindade desde o início de Gênesis. A gente vai ver Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem. A gente vai ver o Espírito de Deus se movendo sobre as águas e Jesus, aquele que é a palavra, criando tudo que existe em Gênesis 1. O nosso Deus é um Deus relacional. E uma das características de Deus que nós temos, quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é a necessidade de nos relacionarmos. O ser humano é um ser relacional. A gente não consegue viver sozinho. E muitas vezes pelo medo a gente foge, a gente se fecha, mas a necessidade continua gritando ali dentro. E um ogro não é o Shrek bonitinho não, tá, gente? É aquele ser desprezado e desprezível na mitologia, quando essa frase foi dita. Nenhum de nós é isso. Nenhum de nós é somente isso. E então o texto continua, versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. A solidão, o abandono, vai ser somado agora à traição. A traição vai fazer parte
desse momento também. Versículo 47. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Imagina essa cena. Porque muitas vezes a gente lê isso de uma forma muito corrida e muito rápida. Imagina aquela multidão enfurecida gritando, já decidida a matar ele. Pensem como é que foi esse sentimento. Lembra da última vez que tu viu uma briga na rua? Aquela ansiedade, aquela angústia, aquele sofrimento que toma conta de nós? É algo muito mais forte, é algo muito maior. Dá para sentir, quase que dá para tocar a maldade e o peso no ar nesse momento. E aí o texto continua e diz: ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que o beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisso, aproximaram-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Traição. Esse terrível sentimento que gera cicatrizes profundas nas pessoas também foi experimentado por Jesus. E o sinal da traição, ele é carregado de perversidade, porque quando Judas chega, ele grita salve, é uma saudação, é um cumprimento alegre. Ele está chegando, falando uma palavra que de fato era cheia de alegria naquele momento. E aí ele chama Jesus de mestre, meu professor, meu rabi, aquele que me ensina. E então ele beija Jesus, um sinal tanto de carinho quanto de respeito, de reverência. E eu acho muito interessante como Jesus responde a tudo isso. Como Jesus chama Judas? Amigo. A palavra que Mateus utiliza aqui para escrever amigo tem a ver com um amor fraternal. Não é só companheiro, ajudante ou qualquer coisa assim. Tem a ver com um amor de amizade mesmo, de andar lado a lado, de conhecer. Jesus não desistiu de Judas. Jesus sabia quem Judas era. Jesus, lá na ceia, sabia o que Judas faria. E mesmo assim ele olha e diz: amigo, abandonado, traído, ele ainda tem amor. Por isso, quando a gente cantou essa música que estava sendo cantada aqui antes, eu gosto muito dela, que a gente canta que Deus é fiel em todo o tempo. Sabem qual é o nosso erro? É a gente achar que Deus é fiel a nós. Deus não nos ama porque Ele é fiel a nós. Deus nos ama porque Ele é fiel a Ele mesmo e a quem Ele é. Deus é amor e dele flui o amor. E é por isso que Ele continua nos amando. Ele não ama a gente pelo nosso procedimento. Ele não ama a gente porque a gente caminha do jeito certo. Ele ama a gente por quem Ele é. E é isso que faz o amor dele por nós continuar. Nada do que eu faça vai fazer Deus me amar mais. Mas nada do que eu faça vai fazer Deus me amar menos. Ele me ama e Ele já demonstrou o amor dele naquela cruz. Por isso muitas pessoas dizem: o melhor de Deus está por vir. Não está. O melhor de Deus já veio. Veio e morreu naquela cruz. E é isso que sustenta a gente em pé a cada dia. A prova cabal de amor. E aí a gente entende por que tudo isso aconteceu e como os outros discípulos agiram nesse momento. Versículo 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Como a gente sabe que Jesus é o Messias? Porque ele cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Esse é um dos pontos. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Essa ideia de deixar é a mesma palavra que é usada para divórcio, para abandonar, para negligenciar, para desistir, para desertar, para partir deixando alguém para trás. Jesus é deixado, ele é abandonado. O abandono e a traição de Jesus vão ser seguidos por um momento ainda mais complicado e ainda mais difícil e ainda mais opressivo. Tudo isso aconteceu depois da janta. Então aqui a gente já está por volta da meia-noite. Jesus é preso nesse horário. Ele é levado para a casa do sumo sacerdote Caifás e lá ele vai ser julgado. Você já ouviu falar em alguém ser preso de noite e o julgamento dele ser de madrugada?
algo de errado está acontecendo aqui. Eles, de fato, estão fazendo um julgamento que ele é opressivo. Eles já estavam decididos a condenar. Eles não queriam dar tempo para que ele fugisse ou que qualquer coisa acontecesse. Mas esse julgamento, além de opressivo, ele é fraudulento. Eles vão chamar falsas testemunhas que vão falar várias coisas sobre Jesus. Se quiser ver isso na sua Bíblia, depois está no versículo 60. Eles vão tentar condenar Jesus de todos os lados. Jesus vai ser injustiçado. Ele é condenado injustamente. Ele não fez nada de errado. Olha o que diz o versículo 67. É réu de morte. Já estava condenado, não tinha volta, mas ele ainda vai ser humilhado. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofeteavam dizendo: profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? E em Marcos a gente tem o complemento dessa parte de que Jesus foi vendado. E então eles batiam na cabeça dele e diziam: tu não é o Cristo, tu não é o próprio Deus, tu não é o que reconstrói o templo. Diz aí então, quem foi que te bateu? Tu não é o bonzão? Cuspiram na cara dele, começaram a fazer violências com ele, esbofetear, bater. Ele vai ser chicoteado, ele vai continuar sendo ridicularizado pela manhã. E aí, nesse mesmo momento, nesse mesmo local, no pátio dessa casa, outra cena de abandono e rejeição está acontecendo. Versículo 69. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Nem te entendo, não sei quem é, nunca vi, não conheço. Quando Pedro se dirigia para a porta, foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Ele tinha sotaque de Nazaré. Então ele começa a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Pedro começa a gritar: nunca nem vi. Começa a bestemar, começa a amaldiçoar. Essa ideia dessa palavra aqui do praguejar. E no mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro é exposto como um abandonador. Não como alguém que seria abandonado, não como alguém que era vítima, mas como o vilão da história. E esse não é o final da história de Pedro. Nas próximas semanas vai ter uma mensagem sobre a restauração de Pedro, então assistam os próximos capítulos, tá? Jesus não abandonou ele nesse momento. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado mesmo. Valeu, querido. Em Lucas a gente tem um acréscimo de uma informação bem importante nesse momento. No momento em que Pedro nega a 3ª vez, o galo canta, o texto nos diz que ele olha e que Jesus olha de volta para ele. Esse olhar é um olhar carregado de amor, é um olhar carregado de aceitação, mas também é um olhar confrontador, também é um olhar que mostrava para Pedro quem ele era. Eu imagino que nesse olhar Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu sempre soube quem tu era, eu sempre soube que tu faria isso, e mesmo assim eu te amei, e mesmo assim eu te chamei para estar comigo. E nessa história, muitas vezes, a gente julga Pedro, né? A gente olha e diz: ah, Pedro, esse vacilão. E realmente, foi terrível, foi vergonhoso o que ele fez. Mas onde é que estavam os outros discípulos? Lembram que a gente leu que todos falaram que iam caminhar com ele? Que todos não iam abandonar ele? Só 2 seguiram Jesus, João e Pedro. Os outros já estavam longe. Os outros, ninguém mais tinha visto. Então, sim, Pedro errou, mas ele ainda tentou, ele ainda foi um pouquinho a mais. Como eu falei, esse não é o fim da história. Acompanhe os próximos episódios. Eu sei que muito mais podia ser dito, muito mais a gente podia olhar nesse texto, mas hoje eu gostaria de focar justamente nessa questão de Jesus foi abandonado e experimentou isso. Talvez essa seja a sua dor e por isso eu quero me encaminhar para a aplicação da mensagem. E o primeiro ponto da aplicação é: o Senhor não vai abandonar você. Você não será abandonado pelo Senhor Jesus. Talvez tu tenha dores e traumas profundos na tua vida por causa de abandono. Há algum tempo atrás eu li uma pesquisa feita em escolas dos Estados Unidos
E o maior medo de adolescentes é que um dos pais morra. E o segundo maior medo é que os pais se divorciem. Por isso, muitas vezes, a gente trata muito levianamente tudo isso. Adolescentes não têm mais a sua família como principal grupo de influência. São os pais, são os amigos, não são mais os pais. E mesmo assim, o maior medo deles ainda está ligado com a segurança familiar. Eles se sentem traídos, abandonados e inseguros diante disso. Talvez essa seja a tua dor, porque o novo normal não é normal. O novo normal é comum. Mas o plano de Deus não é esse. Talvez tu tenha dores de abandono por outros motivos, talvez pelos teus próprios pecados. Talvez tu acabou acreditando que de fato tu vai estragar tudo e por isso tu evita. Ou talvez tu te veja como não digno de ser amado e de ser amada. Lembre que Jesus nunca vai te abandonar. Todos nós temos esse desejo de ser acolhido, de ser aceito e de ser amado. Mas nenhum relacionamento humano pode dar isso para a gente. E isso só vai ser suprido em Jesus. Quando eu espero que a minha esposa me ame, quando eu espero que a minha esposa faça tudo para mim e que ela me aceite dessa forma, eu gero nela uma cobrança que é insustentável. É insustentável. Eu só vou ter isso em Jesus. Agora, quando eu estou bem com Jesus, eu libero ela. E aí o nosso relacionamento acaba sendo cada vez melhor. Eu gosto de dar o exemplo, e quero até incentivar, pode ser os homens ou as mulheres, tá? Mas como eu sei que a minha esposa está totalmente suprida em Jesus e como eu sei que ela está totalmente bem com o Senhor, eu ganho café na cama. Eu não mereço isso, tá, gente? Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu não mereça. Na nossa organização, como eu trabalho de noite, eu acordo um pouquinho mais tarde, o primeiro turno com o nosso filho é dela e o segundo é meu. Eu assumo ele às 8h15 da manhã. Eu acordo e tem café para mim, eu não mereço isso. Por que ela faz isso? Porque ela está bem com o Senhor Jesus. Ela está suprida, ela está aceita, ela está amada. E então ela é livre para me entregar esse amor. E a mesma coisa acontece quando eu estou bem com o Senhor. Eu entrego cada vez mais, sem esperar em troca. Porque a gente retém amor quando a gente tem medo que falte amor para a gente. A gente retém quem a gente é nos relacionamentos, a gente fica cheio de reservas quando a gente acha que a gente vai passar por falta ou por escassez. Por isso, não espere de pessoas que elas aplaquem e acalmem esse sentimento e esse medo de ser abandonado no teu coração. Só em Jesus a segurança. E aqui eu quero dar uma palavra que eu espero que não entre errado no coração de ninguém, tá, gente? Mas avalie também a sua relação com pets. Pessoas que amam demais animais, muitas vezes passaram por esse tipo de medo. E focam nos animais pensando, não, porque o animalzinho não vai me abandonar. E daí eu ouço frases como, ai, é tão mais fácil lidar com animais do que com pessoas. Não é que isso seja mentira, mas você não vai encontrar o que você de fato precisa num animalzinho. Quando Deus criou Adão, ele vai dizer muito claramente em Gênesis que dentro de todos os animais não existia ninguém que fosse igual e correspondesse a Adão. Nós precisamos de relacionamentos humanos. É óbvio que é muito mais seguro a pessoa ficar com um animal. E aí eu vejo casais, às vezes, brigando porque o bichinho de estimação dá mais atenção para um do que para o outro. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso é algo que tem que ser um sinal de alerta na tua vida. E eu não falo isso como uma acusação, mas eu falo isso como um alerta para que de fato tu busque essa satisfação, esse amor em Deus. E que isso te libere para poder se relacionar com outras pessoas. Não viva morrendo de medo com a expectativa de que tu vai ser magoado, de que tu vai ser magoada, de que tu vai ser enganado, enganada, que vai ser desprezado. Não fique com medo e pensando em atacar primeiro antes de ser ferido. Jesus não vai te abandonar. A Bíblia diz, Jesus está falando sobre o bom pastor, e ele diz que o bom pastor jamais vai lançar fora aquelas ovelhas que o pai der para ele. E ele diz mais, ele diz que quem abandona é o mercenário, mas ele não é o mercenário, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E num dos discursos conhecido como o discurso do abandono, o discurso da desistência, um dos discursos que Jesus dá que quase todos os discípulos vão embora. Jesus ainda fala uma frase que é maravilhosa, que é essa que eu citei, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Hebreus 13:5, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. O Senhor nos aceita por quem Ele é.
do jeito que nós estamos, e Ele trata o nosso coração. E nada na criação, nem nudez que tem a ver com vergonha, nem espada que tem a ver com morte, nem perigo, nem anjos, nem demônios, nem nada vai nos separar desse amor. E a segunda direção da aplicação é: será que, como vilões, a gente tem abandonado Jesus? Eu sei que está difícil de ler, peço perdão para vocês, mas a pergunta é: você abandonou Jesus em alguma área da sua vida? Em última instância, todos os pecados são idolatria. Em última instância, todos os pecados são eu colocar alguém no lugar de Deus. Então, quando eu sei o que Deus espera que eu faça, mas os meus sentimentos, a minha vontade, ou eu acho que eu sei o que é melhor, o meu ídolo sou eu mesmo. Eu assumo o lugar que Deus deveria ter na minha própria vida. Por isso, muitas vezes a pessoa diz: não, mas eu não abandonei a Deus, eu estou orando, eu estou indo na igreja, eu até leio a Bíblia, eu até, olha só, até fiz um sopa aqui e outro ali, mas talvez o seu ídolo e o seu abandono de Deus tenha sido internamente. Talvez o seu abandono de Deus tenha sido externo também em práticas, mas cada vez que a gente escolhe viver a nossa vida da nossa maneira, achando que nós sabemos o que é melhor para a gente abandonou o próprio Deus. E mais uma vez, eu não falo isso como forma de condenação ou de acusação, porque quando eu falo isso dentro de um ambiente de nós somos amados pelo Senhor. E se a gente confessar as coisas para Ele, Ele mesmo vai nos restaurar e nos purificar. Existe uma diferença gritante entre Judas e Pedro. Todos os discípulos traíram e abandonaram Jesus, certo? Mas Judas, quando sai, depois de ter recebido lá a sua recompensa, ele é tomado pela culpa e ele se suicida. Mas Pedro não. Pedro vai se tornar um dos líderes da igreja. Qual é a diferença? Quando Judas sai, ele olha para dentro dele mesmo. E ele é tomado pelo remorso, pela culpa do que ele fez. Mas Pedro, no momento em que ele trai, ele olha para o Senhor. E ele vê um Deus que é amoroso. Ele vê um Deus que não desistiu dele. Ele vê um Deus que quer continuar usando ele. Por isso, enquanto a gente canta essa música, eu quero te convidar a pensar nessas duas áreas. Se você tem medo de ser abandonado, se você tem medo de ser abandonada, se alguma dessas características aqui fez parte da sua vida, ainda faz parte da sua vida, eu quero te lembrar de uma verdade que é: o Senhor não vai te abandonar. E somente nessa relação tu vai encontrar a segurança que tu precisa para depois poder se entregar em outras relações. Cura real somente aos pés de Jesus na cruz. Mas talvez durante essa música o Espírito Santo vai mostrar áreas na tua vida aonde tu abandonou a Deus, aonde tu disse nem vi, não conheço, aonde talvez tu tenha traído de forma clara o Senhor. Se o Espírito Santo falar sobre isso contigo, não deixa o remorso, não deixa a culpa tomar conta. Não olha só para ti, olha para o Deus que é maravilhoso, olha para o Deus que é fiel e que quer te perdoar. O Senhor não lança fora nenhum daqueles que vão até Ele. Deus não vai olhar e dizer, sai. Ele vai dizer, vem mais. Que o Senhor fale contigo durante essa música. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Se voz que me guia em meio ao fogo, és tu que dá a presença
bondade de Deus. Nós queremos que Tu é bom em todo o tempo, Senhor. Por isso, Deus, nós começamos entregando para Ti, Senhor, as dores das nossas almas, Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu continue nos curando, Senhor, a cada dia, Senhor, do medo de sermos abandonados, do medo de sermos rejeitados, tanto por Ti, Senhor, quanto por outras pessoas. Somente a Tua presença, Deus, pode nos acalmar, Senhor, pode nos trazer a segurança que a gente tanto precisa. Por isso, Deus, eu te peço, Senhor, que Tu nos cure, Senhor. E se alguém aqui, Senhor, ainda vive com esse medo, Senhor, ainda vive dominado por padrões, Senhor, de estragar os relacionamentos porque tem a certeza de que vão dar errado, Senhor. Se pessoas aqui creem na mentira de que nunca vão ser abandonadas, Deus, que sempre vão ser abandonadas ou que vão estragar tudo em algum momento, Pai, nos livra de nós mesmos. Esse é o meu pedido. Mas também, Senhor, nos confronta e mostra se tem áreas na nossa vida, Deus, onde a gente tem Te abandonado, Senhor. Porque a gente reconhece que a nossa tendência, Senhor, é nos afastarmos de Ti, Senhor. A gente reconhece que, assim como Paulo falou, Senhor, a gente quer fazer o bem, mas quando a gente vê, a gente está fazendo o mal que a gente não quer, Senhor. Nos perdoa por isso, Senhor. Continua, Senhor, nos transformando a cada dia e nos dando a força para que a gente possa caminhar contigo. Somente o Teu Santo Espírito agindo em nós pode realizar dentro de nós o querer, Senhor, e também as ações de caminharmos na Tua direção. Nos perdoa por cada desvio, Senhor, da nossa vida, Senhor. Que Tu em todo o tempo seja o Rei entronizado. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Naquela mesma noite, naquela quinta-feira de noite, antes de começarem esses eventos que a gente leu aqui, Jesus, ele sentou com os seus discípulos e ele tomou do pão e ele partiu o pão e ele disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. O que Jesus está dizendo? Que todo pecado merece um castigo, que é a morte eterna, mas que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E é por isso que o corpo dele foi, de fato, ele foi torturado e ele morreu naquela cruz. Ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz foi sobre ele. Por isso, ele vai dizer: comam desse pão e lembrem que eu fiz isso. E então ele toma do cálice e ele diz: e esse é o cálice da nossa nova aliança. Esse cálice representa o meu sangue, que é a assinatura, é a confirmação da aliança que eu tenho com vocês, de que vocês vão ser salvos pela fé, que isso vai vir do próprio Deus. É isso que diferencia o cristianismo de toda e qualquer religião que existe no mundo. A gente vê um Deus que entra na história e nos busca de volta para Ele. A gente vê um Deus que constrói o caminho. A gente vê um Deus que serve, não um Deus que espera que a gente fique servindo Ele no primeiro momento para que isso nos aproxime dEle. Não, Ele mesmo nos resgata para Ele. E Jesus diz: façam isso em memória de mim. Por isso a ceia, ela tem dois aspectos, ela aponta em duas direções. Uma delas é a memória, é a lembrança do que Jesus já fez. Mas Ele também disse: façam isso em memória de mim até que eu volte. Então a ceia, além de apontar para o passado e nos fazer lembrar do que Jesus fez por nós para nos resgatar para Ele, ela tem essa ideia de nos lembrar que um dia Ele vem para nos buscar e a gente vai passar a eternidade com Ele, aonde toda dor vai ser sarada, aonde toda lágrima vai ser enxugada. Quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente é livre das consequências eternas do pecado. Quando a gente caminha com Jesus a cada dia, a gente é livre da escravidão e do poder do pecado na nossa vida aqui. Mas no dia que Ele vier para nos buscar, a gente vai ser livre da presença do pecado. E então a nossa alma de fato vai poder descansar e encontrar tudo aquilo que a gente anseia. Como aquelas ovelhas do Salmo 23 em uma pastagem verdejante, com água de refrigério, na presença eterna do bom pastor. Qual é o problema da ceia? Que muitas pessoas não entendem que o que nos torna dignos de participar da ceia não é o nosso comportamento. Nós abandonamos o Senhor. Nós não conseguimos caminhar com Jesus. Quem nos torna dignos de participar da ceia
é o próprio Senhor Jesus. Quem nos purifica e nos faz santos é a presença dele em nós. E Paulo vai dizer muito claramente em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se cada um a si mesmo. A ceia é um momento de análise, de olhar e ver se tem um Deus na nossa vida. Mas a distorção que eu vejo em algumas igrejas é achar que o versículo termina aí. Porque o versículo continua e diz, examine-se cada um a si mesmo e então tome dos elementos da ceia e participe da ceia. A mesa do Senhor não é uma mesa de rejeição e uma mesa de abandono. É uma mesa em que todo aquele que crê é bem-vindo. Algumas pessoas acham que para participar da ceia precisa ser batizado, precisa ser membro da igreja, ou membro de determinada igreja ou de determinado grupo. O que Paulo nos diz é que ninguém deve participar indignamente da ceia, sem discernir o corpo e o sangue. Então, o que é participar indignamente da ceia? É não entender que Jesus veio para essa terra e morreu naquela cruz para nos perdoar. Participar indignamente da ceia é não entender que nós somos salvos pelo castigo que foi derramado sobre Jesus Cristo naquela cruz. Por isso, o texto de Hebreus que eu comecei citando, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós porque nos entende, também diz que a gente pode se aproximar com ousadia do trono da graça para encontrar tudo aquilo que a gente precisa nos momentos de dificuldade. Participar da ceia é um privilégio, é uma honra que o Senhor nos dá para lembrar quem Ele é e para anunciar a volta dEle. O que é requisito é entender quem Ele é, porque senão tu está participando de um momento, comendo um pãozinho e tomando um suquinho. Por isso, enquanto a gente celebra a ceia, eu queria te convidar a vir pelos corredores centrais, tomar os elementos da ceia, tem álcool gel aqui, e voltar pelos corredores laterais para o seu lugar e esperar para a gente participar junto. Mas não se aproxima dessa mesa da ceia achando que é o teu procedimento que te fez digno. Não, esse mês eu não pequei, eu posso participar da ceia. Ai de nós, nenhum de nós é digno. É Ele quem nos limpa, é Ele quem nos purifica e é Ele quem nos faz dignos de sentarmos na presença dEle. A mesa da ceia não é uma mesa de exclusão, como eu falei, é uma mesa de aproximação. Por isso venha com ousadia, com fé, crendo que é o Senhor quem nos salvou e é Ele que um dia volta para nos buscar. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, eu me lembrar por tanta da bondade de Deus. És fiel todo tempo, todo tempo és tão
Jesus, pela tua bondade que nos alcançou, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu sacrifício por nós na cruz, te entregando totalmente por nós que não merecemos, Pai, que não temos nada de bom em nós mesmos, Senhor. Mas obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós, que nos trouxe uma nova vida, porque podemos participar da tua ceia, participar do teu corpo, nos lembrando deste amor, dessa graça que nos alcançou. Enche o nosso coração dessa alegria, enche o nosso coração dessa esperança, Pai, e um dia te encontrar, de morar contigo eternamente, Senhor. Participamos com alegria, Pai, deste momento, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nossa salvação foi de graça para nós, mas o preço que Deus pagou foi altíssimo. O Filho dele, morto naquela cruz. Que isso habite os nossos corações. Eu queria te convidar para sentar um minutinho. Eu tenho só um aviso, que é o seguinte: talvez você já esteja caminhando com a gente há mais tempo, talvez tu venha de outra igreja evangélica, e como Igreja Batista, nós temos alguns princípios. Um deles, por exemplo, é que nós somos uma igreja congregacional. O que isso significa? Nós cremos que toda autoridade pertence a Deus. E Deus, ele entrega a autoridade dele para a igreja. E é a própria igreja, então, que delega essa autoridade para os seus pastores. Então, numa igreja batista, quem escolhe os seus pastores é a própria igreja, assim como nós tomamos outras decisões em espírito de unidade, buscando a vontade de Deus. Esse é só um exemplo que eu queria trazer para vocês. Por quê? Porque no próximo sábado, às 15 horas, dia 19, aqui na igreja a gente vai ter um encontro de integração, que é o encontro onde a gente explica o que é a igreja, qual é a visão que nós temos, o que a gente está construindo junto, quais são os nossos valores, princípios, a nossa missão, para você entender um pouquinho mais da nossa história, de como nós chegamos até aqui. Então, todos aqueles que são batizados, vindo de outra igreja, que foram batizados aqui, são bem-vindos. E ali você pode tirar várias dúvidas, pode fazer perguntas, pode de fato entender por que nós tomamos determinadas decisões, não tomamos outra, por que a gente vai por aqui, por que a gente vai por ali. Então, se você não é membro da igreja, eu gostaria de te convidar a preencher, e quiser fazer isso, obviamente, né? Eu queria te convidar a dar uma olhada nesses cartões um pouquinho mais compridos que estão nessas capinhas nas cadeiras. Ali tem uma opção que é: eu quero me tornar membro da igreja. Se tu preencher isso, é só entregar depois ali atrás na livraria para Sabrina, e alguém vai entrar em contato contigo durante a semana. Talvez tu já tenha preenchido isso e pode ter acontecido algum ruído na comunicação e ninguém entrou em contato contigo. Se isso aconteceu, por favor, me procura aqui no final da celebração para a gente conversar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais sobre isso, por favor, pode me procurar também, pode mandar mensagem, que é sempre uma alegria poder conversar sobre aquilo que Deus tem feito através de nós. Amém? Vamos encerrar então com mais uma música? Quero te convidar a se colocar de pé para que juntos a gente cante aí, celebre, se alegre com o nosso Deus, e que durante essa semana cada um de nós tenha mais segurança, tenha mais certeza de que é amado, que é amada, que não vai ser abandonado, que o Senhor jamais vai desistir de nós, mas que também a gente encontre com o Espírito Santo que habita em nós força para não abandonarmos o Senhor. Deus abençoe. A vergonha me sepultou, eu buscava um Salvador, mas seu perdão me libertou, porque estava escondia Deus, Senhor.
resgatou. Hoje sou foi pela graça, foi tua graça que me alcançou. E teu perdão me libertou, chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, teu sangue me resgatou, chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Amém. Aplauda o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Vá em paz.